Olá, pessoal! Mais uma semana de Na Casa do Povo com um convidado especial. Hoje quem conversa com a gente é o Juscelino de Souza Martins, conhecido como vereador Juscelino da Barbarense. Só que hoje a gente não está aqui para falar de política, não. A gente vai conhecer melhor quem é essa pessoa que veio do povo e está aqui hoje na Casa do Povo para contar um pouquinho da sua história para a gente. Seja bem-vindo, Juscelino, mas antes de você falar, eu vou fazer o que eu faço toda semana aqui, todo episódio, para que a gente possa aí dar maior acessibilidade a todas as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast e videocast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, 1,55 m, tenho os cabelos encaracolados, cacheados, na verdade, na altura dos ombros, com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com um vestido florido e ao meu fundo nós temos o cenário do nosso podcast, que é um cenário todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso programa Na Casa do Povo em branco e azul. Juscelino, já dou as minhas boas-vindas e peço para você também fazer a sua audiodescrição. Oi, Mina, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você. E vocês não poderiam ter escolhido o nome melhor, né? Na Casa do Povo, né? Principalmente nós que somos vereadores, que dependemos do povo, né? Nós só vivemos do povo. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo programa de vocês, maravilhoso. E eu sou o Juscelino, para quem não me conhece, não está vendo, eu sou pele branca, tenho 1,74 m de altura, poucos cabelos, bem pouco mesmo, mas a Mirna diz, ela é negra, né? Só na raça, porque na cor dela ela não é negra, uma morena muito linda, por sinal, muito simpática, e tenho orgulho de ser negra, também tem na minha família. O meu filho, por exemplo, caçula, é bem moreno, porque a minha mulher é índia, descendente de índio, né? Então, meu filho caçula é bem moreno, então é uma mistura de raça, é uma coisa maravilhosa, né? Nosso país é rico por isso que o nosso país é um país admirado por todos. É um país eu sou uma afrodescendente com a mãe branca e o pai negro. Que maravilha, você veja bem, essa mistura de raça foi o que deu que faz o nosso país ser um país tão amado, né? Sim. Em todo lugar do mundo, especialmente quando se conhece a América, esses lugares que às vezes tem aquelas diferenças de setor de pessoas, né? Onde moram os brancos separados dos negros. Então a gente vive no país, a gente vê que isso aqui é liberdade, isso é uma maravilha. É verdade, Juscelino. Olha, quem está assistindo na Casa do Povo percebeu que hoje está faltando alguma coisa por aqui. Daqui a pouco vai chegar, a gente já vai presentear também o nosso convidado. É a caneca do Na Casa do Povo, que eu já dei o sinal aqui para o pessoal da produção. Daqui a pouco está chegando, a gente toma a nossa aguinha enquanto a gente bate esse papo e depois já fica de presente, tá bom? Olha que maravilha, muito, muito agradecido. Olha, a gente já tem aqui, inclusive, quem assistiu o programa Perfil, quando logo que o vereador assumiu, ele falou algumas coisas nesse programa, algumas a gente vai lembrar aqui, outras ele vai contar como novidade aqui. Juscelino é nascido em Platina, é isso? Exatamente. Platina, fica perto de onde? Fica próximo a Assis. Assis, um pouco mais de Assis, nas margens da rodovia Raposo Tavares. Ah, tá. E veio para Campinas há quanto tempo? Esse ano, em outubro, faz 45 anos. Eu vim para cá exatamente em 78. Para trabalhar? Para trabalhar. Tá. E como foi a sua infância lá em Assis? Em Assis não, em Platina, Platina. Na minha infância, eu nasci no sítio, literalmente, realmente fui criado no sítio, onde fiquei até os 20 anos de idade, né? E eu estudei na escolinha da fazenda por os 3 primeiros anos, o primeiro ao terceiro, aí o 4º ano não tinha na escolinha da fazenda, ia-se para a cidade de Platina, a 8 quilômetros. A escolinha da fazenda era uns 6 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais perto. E a escola, o 4º ano, só tinha no grupo escolar de Platina, que era 8 quilômetros, onde a gente estudou. Chegou aí para esse grupo escolar? Um ano, o 4º ano foi feito em Platina. E eu tenho muito orgulho até hoje, o meu boletim lá, que naquela época não tinha nota era de 0 a 100, né? E eu exibo com muito orgulho para meus filhos, inclusive, usei para pressionar eles um pouquinho, que a minha melhor nota foi 93, né? Sim. Foi algumas notas 93, 94, mas mais da metade era 100. Sim. Então eu falei, não quero que vocês façam só o que eu fiz, não precisa nada melhor do que eu. Sim. Então eu tenho ele guardado até hoje, por coincidência, esse boletim do 4º ano.
primário na cidade de Pratina. Escola Simone, pode vir aqui, já participa do nosso programa hoje, Simone. Não é a Simone, gente, é a Paula. Vem cá, Paulinha. A Paulinha Vem todo cá, dia. Paulinha. Gente, ó, quem tá assistindo na Casa do Povo, quando vocês veem tudo arrumadinho assim, tem um monte de gente que trabalha antes para que tudo fique bem feito. Paulinha, obrigada, viu? Ó, a Paulinha tá Obrigado, aqui com a Paulinha. gente. Né? E ele já tá participando hoje aqui, viu, Paulinha? Paulinha fica com vergonha, gente. Não, ela pode participar também. Pode participar, todo né? dia ela participa com a gente aqui nas sessões, né? É. Todas segundas e quartas. É, porque nada acontece sem eles, né? Não acontece. Eles que fazem acontecer, principalmente sem água. Imagina nós sem água, né? É verdade. Na sessão sem água, nós íamos morrer todo de sede. É verdade. É a aguinha, o cafezinho. O cafezinho maravilhoso que elas meninas, fazem então, também. Um beijo, então, para todas as meninas aqui do café, da Copa, aqui da Câmara Municipal de Campinas, que faz tudo isso acontecer para que tenha um cafezinho, que tenha uma água, para que tudo seja, né, todo mundo bem recepcionado. Sem contar que, ultimamente, a gente está castigando elas, ficam até 10h30, 11 horas da noite aqui. É verdade, por causa das sessões que vão até tarde, elas exato. ficam até o final, viu, gente? Ficam, assim, sempre Vocês, sorrindo, vezes, são nossas joias da cozinha. São mesmo, nossas joias raras aqui. Como você estava falando, então, é de Platina, estudou até o 4º ano, foi isso? O 4º ano primário, exatamente. Tá, e aí depois não conseguiu mais estudar? Não, na verdade eu não estudei, não foi nem foi por falta como eu sou o filho caçula, meus irmãos que não casou foi embora para São Paulo, outro veio para Campinas, né? E ficou só eu, meu pai e as irmãs, mulher lá. Então meu pai disse, você não tem tempo para estudar, vai ter que trabalhar. E como a gente trabalhava na agricultura, então a gente foi trabalhar na agricultura. Eu acho que é necessário também, nós precisamos produzir lá no campo para as pessoas alimentarem na cidade, né? Então a gente com muito orgulho foi lavrador. Meus pais também trabalharam como lavradores, mas lá em Minas. Em Minas, então eu fui lavrador até os 20 anos de idade. Trabalhava com o quê? Qual era a cultura? Nós plantava arroz, milho, soja, que era o forte da região, né? A gente, e aí, em 78, no começo do ano de 78, meu irmão, que já estava em São Paulo, e tinha recém-entrado na Polícia Militar, me convidou para ir passear em Osasco e, chegando lá, ele me segurou em Osasco. Aí ele fez eu entrar na Polícia Militar, eu prestei exame. Falou assim, ó, São Paulo é o futuro. Eu falei, vou fazer exame para satisfazer você, eu não vou passar nos exames mesmo. E passamos. Em 82, nós passamos em 8. E eu estava lá. Policial militar? Mas eu fiquei um mês lá, falei, eu não quero isso aqui não, isso não é minha vida não, eu acostumado com liberdade, né? E o policial depois que passa a escolinha é até tranquilo, mas a escolinha eles testam você de todos os jeitos. Muita disciplina. Muita disciplina, são 6 meses ali, e aí eu decidi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Inclusive, o sargento da época falou, não, Jocínio, você vai ser um bom policial. Eu falei, não, mas eu não quero, sargento. Não é a minha praia, eu prefiro ser motorista, que eu gostava de dirigir, né? Jovem, gosta muito de dirigir. Sim. Aí eu aguardei baixo na polícia, fiquei lá por 3 meses. Isso lá em Osasco? Lá em Osasco, no 16º Batalhão. O 16º está em São Paulo. Morava em Osasco e fazia a escolinha no 16º. Mas foi muito bom. Mas também não arrependi não, porque o pessoal do pelotão que eu estava, na época, foi para a rota. E a rota, naquela época, não era sinônimo de muita tranquilidade, não. Tinha 2 opções, ou matava ou morria, né? Entendi. Então, se estivesse na rota, talvez não estaria... Ou estaria aí respondendo por alguns crimes, porque é o trabalho deles, né? O serviço deles. Mas aí eu não me arrependo de nada, porque deixei de ser policial e fui trabalhar com transporte, né? Isso lá em Osasco ainda? Não, e em Osasco, eu saí da polícia e entrei trabalho de motorista de táxi. Fiquei uns dias também, era muito agitado, e voltei para o interior, voltei para Platina. Não se adaptou? Isso no mês de maio eu voltei para Platina, e aí no final, quando foi em outubro do mesmo ano, em 78 foi o ano da minhas mudanças, tive muitas mudanças na minha vida. Aí meu pai decidiu com a minha mãe também vir morar em Campinas. Como eu já tinha meu irmão mais velho que morava aqui, os 2 irmãos mais velhos. Então não era só esse de Osasco, tinha outros que moravam aqui. Aí a minha irmã também, que era casada, decidiu que também viria. Aí minha mãe concordou e vinha. A princípio, minha mãe não concordava. Enquanto a mãe dela era viva, ela não concordava. Aí a minha avó faleceu em 75, aí minha mãe ficou mais... Agora a minha mãe já não está aqui mais, eu posso até ir. Aí meu pai convenceu ela a vir para Campinas e viemos para Campinas. Vendeu tudo lá? Na época a gente arrendou o sítio que tinha, depois de algum tempo vendeu o sítio. Sei. E viemos morar em Campinas. Viemos morar, inclusive, aqui. Cheguei em Campinas, na Avenida Governador Pedro de Toledo, 962. Onde meu irmão já morava, e fomos morar por ali. Em que altura ali da Governador? 962, quase em frente à igreja do Senhor do Bonfim. Tá. E aí fiquei uns 2 dias procurando emprego. Meu irmão trabalhava na loja Líder, que em Campinas, o pessoal mais antigo conhece a loja Líder, que foi por muitos anos, né? Líder, a loja do povo. E meu irmão começou nela, tinha uma loja, ele já estava abrindo a 5ª loja.
Meu irmão falou, se você quiser trabalhar na Líder, amanhã você pode ir já para trabalhar. E o patrão gostava muito dele. Aí eu fui lá, falei, vamos trabalhar. Aí entrei na Líder dia 25 de outubro de 78. Mas aí qual era a primeira função? Motorista. Motorista. Já gostava de dirigir? Gostava de dirigir. O meu pai foi carreiro, um carro de boi, né? Então o transporte está no sangue. Certo. Então aí eu trabalhei um ano e meio de empregado para a loja Líder. Aí foi quando começou, na época, a terceirização. Estava começando essa coisa de terceirização, quase ninguém conhecia isso, né? Aí o proprietário da loja Líder resolveu que ia terceirizar as entregas dele e convidou meu irmão para ser o piloto dele. Na verdade, cobaia, falava piloto, né? Antigamente falava cobaia. Falou, olha, Aparecido, eu vou terceirizar e gostaria que você fosse o meu teste, você vai... Aí ele disse, mas doutor Sidney, eu não tenho condições de comprar. Não tem caminhão, eu não tenho condições de comprar um caminhão. Ele falou, eu sei, eu sou seu patrão, eu sei quanto você ganha. Então, aí vendeu o caminhão para ele em 36 parcelas, e ele trabalhou 3 meses, o Sidney mandou chamar ele na loja e disse, olha, Aparecido, como você está comigo há muito tempo, me ajudou bastante desde o início, e eu podia dar um bom prêmio para você. Ele falou, mas se eu te der um prêmio, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um carro, e pobre não pode ter carro. Ele era contra, pobre ter carro. Falava, carro é uma outra família. Se você comprar um carro, aí você ficar apertado. Vai ter despesa. Vai ter despesa. Então é o seguinte, eu gosto de você, eu quero te ajudar. Vou dar a ferramenta. Pegou a 33 duplicata e deu para ele. O caminhão é seu. Quitou a dívida. Aí meu irmão falou, vamos comprar um caminhão? Eu falei, acho que você tá maluco, né? Porque com o salário que eu ganho, eu precisava, menina, na época, fazia 40 horas extra por mês para cobrir a minha despesa que eu tinha. Sim. Porque como a minha irmã morava com a gente na mesma casa, a minha função era pagar o aluguel. E o resto da despesa era por conta do meu pai e a minha irmã e meu cunhado. Então, eu na época tinha comprado um terreno lá no Jardim Vista Alegre, lá do lado dos DIC, lá, né? E aquele tempo era bem afastado. Então, eu tinha a parcela, a prestação do terreno e mais o aluguel e as despesas que a gente tinha. Eu tinha que fazer 40 horas extra por mês para pagar. Sim. Então eu trabalhava como eu trabalhava fazendo na Líder, entregando e instalando armário de parede, exaustor de fogão, então você comprava os armários, entregava e eu ia instalar. Certo. Então quando a gente chegava lá para instalar os armários, normalmente as pessoas diziam, olha, mas eu queria que trocasse esse armário de lugar. Eu falei, olha, isso não é o nosso serviço, mas se sair uma gorjetinha a gente faz. Então era uma coisa dentro do normal, e o dinheiro que eu tinha para sair na noite era esse dinheiro da gorjeta, porque o salário, as horas extras, era para pagar a despesa. Era o dinheiro contadinho. Contadinho, né? Então meu irmão me disse, eu falei, mas eu não tenho. Ele falou, eu sei, mas agora eu tenho um caminhão pago, a gente encosta no outro e a gente não cai. Eu falei, bom, se assim você quer, aí comprei o primeiro caminhão. Aí meu pai, nesse já tempo... para trabalhar para Líder mesmo. Nesse tempo, meu pai arrendou o sítio que a gente tinha deixado lá, e ele pegou a renda do sítio e me emprestou. Na época, em dinheiro da época, era 90 mil, que era um dinheiro totalmente... Paguei 390 mil no caminhão. Era dinheiro da época, né? Aí meu pai me deu os 90 para dar de entrada e nós financiamos. E eu financiei no antigo BMG, na época, um banco do estado de Minas Gerais. Então a gente fez uma parcela, e eu me recordo até hoje que o valor da parcela era R$13,28 reais por mês e 21 centavos. Então a gente financiou lá em 28 vezes para financiar o caminhão. E a gente começou a trabalhar na Líder. Então, eu comecei a fazer entrega. É onde trabalhei por 15 anos. Trabalhei até 92 na loja Líder. Fazendo entrega. Mas aí teve só esse caminhão ou acabou depois agregando mais? Aí, em seguida, passou algum tempo, nós compramos mais caminhões. Daí estávamos já com 5 caminhões, aí decidimos abrir a transportadora. Foi quando a gente abriu a transportadora Barbarense. Por que Barbarense? Nós mandamos primeiro o nome Platina, que é o nome da minha cidade. Já tinham. Transportadora Platina. Já tinham essa Platina. Então, eu acho que eles existem até hoje. Aí vamos mandar Martins, que é o sobrenome da família. Aí o contador falou, olha, tem um padre que tem um transportador, chama Martins. Já então, não dá certo. Não dá certo. Martins. E aí o nosso contador, Osmar Castellano, era o contador da loja Líder, ele que abriu a empresa nossa. E meu irmão tinha um time de futebol que exportava várzea em Campinas. E por ser do Parque Santa Bárbara, era o Barbarense. Aí seu irmão já era do Parque Santa Bárbara. Já, aí falou, o meu contador disse, Aparecido, por que você não coloca Barbarense, o nome do seu time? Ele falou, mas já tem uma em Santa Bárbara do Oeste. Ele falou, lá é de ônibus. Aí colocamos a Barbarense, passou. Ficou o transportador Barbarense. Tinha que passar o quê? Na junta comercial? Exatamente, na junta comercial. Aí passou, virou, ficou o transportador Barbarense. Até então eu não sonhava com política, né? Não, eu trabalhava. Juscelino Martins. Juscelino Martins, então, a minha cunhada, a afinada minha cunhada, que faleceu de acidente em 94, era a esposa do meu irmão, ela até
ela trabalhou com o finado Magalhães Teixeira, ela foi presidente de bairro por 3 vezes, e quando ela faleceu de acidente, ela era presidente do bairro. Então ela gostava muito de política, mas eu não era minha... Eu gostava de política, mas não era minha praia. E o de futebol? Ou era mais por causa do irmão? Não, meu irmão tinha o time, a gente usava os caminhões para transportar o pessoal, para levar o time. Aquele tempo podia andar dentro do caminhão, né? Dentro do caminhão levava os jogadores? O caminhão baú lotava de homem lá e a alegria dele era aquela. E ele chegou a disputar o campeonato de várzea em Campinas. Na época, meu irmão tinha o time registrado, tudo certinho, ele gostava muito. E aí herdamos o nome do time e ficou o Transportador Barbarense. Aí quando foi entrar na política, a pessoa me falou, vamos associar o nome da Barbarense ao seu nome, porque assim, era assim que você era conhecido, né? E aí acabou criando mais esse sobrenome, né? Barbarense. Hoje é Juscelino da Barbarense. Ninguém sabe mais quem é Juscelino Martins. Não, a gente aumentou esse nome, não tem jeito. Hoje é Juscelino da Barbarense. Mas eu me sinto muito orgulhoso por isso. E você também, nessa época, chegou a morar no Parque Santa Bárbara ou era só empresa? Como que é isso? Na verdade, assim, eu cheguei, como eu disse, morei no Bonfim, em seguida do Bonfim, em 80, eu mudei para o 79, eu mudei para o Jardim Aurélia, onde a gente trabalhava, que era o depósito da loja Líder, ali onde é a Deltec hoje, Rua Concheta Padula. E eu trabalhando ali, eu aluguei uma casa na mesma rua. Ficamos por um tempo, aí eu casei pela primeira vez ali na igreja do Santa Edvígio, Jardim Aurélia, em novembro de 80. Ficamos por um tempo no Aurélia, e daí em seguida fomos para o Nóbrega. Aí alugamos uma casa no Nóbrega. Então, moramos ali na Rua Corruíra, a primeira rua do Nóbrega. Antigamente, para quem é mais antigo, lembra do Jardim Aurélia B, que fazia ponto final em frente à minha casa. Rua Corruíra 295. Porque ele dava a volta por trás dos predinhos, depois passava em frente à Escola Humana e subia a Castel Novo, Exatamente. E ele parava bem, inclusive a minha família, a minha mãe, coitada, uma pessoa vindo do sítio, presenciaram o primeiro assalto. Um dia, à noite, olhando pelo portão, assaltando o motorista e o cobrador parado lá. Para ela foi um choque. Era CCTC ainda, não era? Era CCTC. Depois veio a Santa Catarina. Sim. Depois a Santa Catarina, quando já era Santa Catarina, o ônibus verde. Aí, depois moramos ali por muitos anos, e depois o proprietário vendeu a casa, nós mudamos para a mesma rua, na Rua Corruíra 89, mais no começo. Que é a primeira rua que é a divisa entre o Jardim Garcia e o Nóbrega. Fundo com Humana, a escola Humana, de frente ao portão do Humana, né? E nós moramos por muitos anos nessa casa, e aí quando o proprietário decidiu vender ela, aí eu, na época, falei com meu pai, nós compramos essa casa. Eu e meu irmão compramos essa casa para meu pai continuar morando lá. Sim. Então, até tem uma história muito bonita. Esse, como eu estava dizendo para você, que o meu patrão não gostava de carro, mas para comprar imóvel ele arrumava. E eu já não era empregado, eu trabalhava para ele, prestava serviço para ele. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Mas aí eu cheguei e falei para ele, sou Sidney, o homem a casa que mora está vendendo. E eu queria comprar a casa. Ele falou, mas tá, quanto que é? Eu falei, o preço da casa é 80 mil. E ele falou, mas quanto você precisa? Eu falei, eu tenho 85 mil. Eu falei, eu tenho 50, recebendo essa próxima quinzena, e eu preciso de 35 mil. Ele falou, pode comprar a casa que eu te empresto o dinheiro. Olha. E ele me emprestou o dinheiro, por sinal, paguei ele de alguns meses depois, paguei ele em 3 vezes, e quando eu acabei de pagar ele, o último cheque eu mandei pela filha dele, a Renata, pessoa, família maravilhosa, sou Sidney, Salinha, filha dele. Mandei para ele um cheque para ele, aí ele, um dia ele apareceu lá e eu disse para ele, sou Sidney, a Renata lhe entregou, entregou assim. Falei, agora o senhor vê para nós quanto que é o juro. Ele falou, tá bom. Não cobrou nem um centavo de juro. Ele era a favor de comprar casa. Mas carro não, carro ele não gostava. Carro não, só casa. Aí ele apoiava. Ele apoiava. Inclusive tem uma história de um rapaz que trabalhou com a gente lá, o Roberto, e ele era estudante, depois passou motorista, e ele queria comprar um carro e queria emprestar o dinheiro do patrão, né? E como ele fazia serviço de loja todos os dias ele estava na loja lá. E ele falou para ele, assim, eu comprei um material ele morava no São Fernando. Comprei o material, estou devendo o depósito lá e estou precisando pagar. O senhor não me arruma o dinheiro? Ele parou um pouco, pensou. Falou, traz o carnê lá que eu acerto para você. Ele não tinha carnê, porque ele não estava devendo coisa nenhuma. Ele queria comprar um carro. Mas ele falava que era para carro, assim, não arrumava. Aí passou uma semana, ô Roberto, e o carnê? Falei, não, eu acertei com o patrão lá. Na verdade, ele não tinha dívida, coisa nenhuma. Queria comprar um carro. Mas já sabia que se falasse não ia acontecer, mas então a gente tem muitas histórias, sabe? Histórias maravilhosas. Tem casa ainda lá ou não? Depois sua família saiu lá do Nóbrega? Não, depois minha família, meus pais, depois mudaram, vendemos a casa ali e foi morar na Rua Jacuí, no fundo dos Pedinhos. Tá. Da padaria Mazé. Inclusive o dono da padaria Mazé era primo de uma mulher que
foi o esposo de um primo nosso. Certo. E aí meu pai morava bem pertinho na Mazé, ali onde que ali faleceu os dois. Lá não é no Antares, né? No Sírios, na rua de trás do Sírios, do condomínio Não, Sírios, não era? Jacuí, na rua de trás do do condomínio Sá Sírios. dos Sírios, É. ela fica na rua Ema, né? Na rua Ele fica na Ema. rua Ema, ele fica de trás, na rua de trás. Isso. A padaria, naquele prédio comercial. Ali morou por muitos anos. Aí eu casei em 87 pela segunda vez, aí fui morar no Parque dos Eucaliptos, morei um ano e pouco no Parque dos Eucaliptos. Aliás, quando eu estava morando no Parque dos Eucaliptos sozinho. Quando o fundo do Parque dos Eucaliptos era tudo mato, né? Tudo mato. Hoje é tudo casa lá. Depois aí, quando eu casei em 87, eu morava no condomínio Maria Tereza, no Paulicéia. Tá. Tinha muitos amigos lá, né? E tem bastante amigos no Paulicéia. Então a gente conhece, como eu estava dizendo no começo, eu conheço Campinas como a palma da mão. Eu não conheço Campinas por bairro, eu conheço por rua. A gente estava até comentando antes de gravar que hoje a gente tem aplicativos e tal, mas antigamente, principalmente quem trabalhava com entrega, tinha que saber onde era tudo. Sabia? Eu e meu irmão, inclusive, Mina, eram os dois motoristas, os únicos dois motoristas da Líder, que era Coringa. Nós fazíamos qualquer bairro da cidade. Os outros tinham setor para fazer. Nós tínhamos o nosso que a gente fazia, aí o dia que alguém faltava, olha, o pai da menina não veio hoje, ele que faz aquele setor lá. Juscelino, estou precisando de alguém lá. Eu, o Aparecido, eram os únicos que fazia. Então a gente fazia a região também aqui, Hortolândia, Sumaré. Na época Hortolândia não existia, ainda era tudo Sumaré, que era né? Distrito, né? Tudo Sumaré. Então a gente fazia. E Campinas, eu conhecia como a palma da mão. Até 92 eu conhecia Campinas e eu nunca usamos guia. A gente aprendia na raça. Então a gente sabia. O máximo que fazia era parar e perguntar para alguém, né? Olha, mas depois de um tempo a gente não. É o contrário. Você acredita que até hoje os amigos meus me ligam? Juscelino, estou precisando em tal lugar em Campinas. Eu tenho um amigo meu, João Rosa, que ele trabalha, ele me liga. Juscelino, onde fica essa rua? Aí eu, às vezes, estou dirigindo. João Rosa, espera que eu vou parar para falar para você onde fica essa rua. Então, a gente pegou essa marca, a gente tem. E ele fala para os nossos amigos: fala, ninguém conhece Campinas mais do que esses dois irmãos. Mas era o meu serviço, né? Não é nada, não é que a gente nem é um gênio. Como casa de peça. É o dia a dia, né, Juscelino? Como casa de peça, né? Eu não sei se você lembra da peça Cabrino, e tinha o seu Luiz lá, a gente ia comprar uma peça, aí o vendedor novo perguntava para ele o código, e o código de peça é bastante número. Ele tinha na cabeça, ele falava todos os números na cabeça. Então, é o serviço dele. E nós, como era entrega, a gente sabia o nome das ruas. Então, eu era viciado em rua. Quando eu colocava um nome novo na rua, eu já gravava, falava, saiu entrega, eu já sei onde é. Então, a gente trabalhei, a gente fazia, e quando a gente fez isso por 15 anos, né? E depois, aí quando foi em 87, a gente abriu a transportadora Barbarense, aí eu fui para a estrada, aí fui para o transporte de estrada. Ah, foi para a estrada, então não era para continuar na... Não, a gente trabalhou, de aí de 92 em diante, 93, 94, eu já comecei a viajar pelo Brasil. Sim. Eu não conheço muito, conheço só 17 estados. Pouco, então? Pouco, só 17 estados. Pouco, só 17 estados. Mas a gente conhece bem. Então, como eu disse para você, o transporte... E a vida de caminhoneiro? Olha, a vida de caminhoneiro é uma vida difícil, né? Embora seja uma profissão muito importante, sem ela não vivemos, né? O nosso maior transporte, ou o mais importante, é o rodoviário. Essa semana eu estava discutindo com um amigo meu, ele dizendo que esses caminhoneiros não tem importância. Eu falei, não tem. Vamos parar 3 dias para ver se acontece, se você acha mais algum produto perecível no mercado. Com 3 dias para o perecível. Sim. Com 15 dias você não tem mais nada no mercado. Aquele tempo que teve aquela greve de caminhoneira, foi um exemplo disso, né? Um exemplo disso. Então, a gente... Toda a profissão é muito importante, e o transporte não menos. E a gente fazia o que gosta, né? Porque eu gosto muito de viajar. Gosto muito, eu adoro viajar. Então, independente do veículo, eu gosto de viajar, estando viajando, para mim estava ótimo. E qual que é o lugar preferido para viajar? Olha, eu gosto de viajar, na verdade, menina, eu gosto, na verdade, eu sou diferente, eu gosto de viajar. Eu não gosto de ficar 3, 4 dias num lugar só, não. Eu chego num lugar, paro e eu gosto, na verdade, da estrada. Eu gosto de viajar. Quando era de caminhão... Mas dirigindo? Eu gosto de dirigir, eu gosto de estar na estrada, de estar conhecendo lugares. É maravilhoso. Em 2003, e a família pegou também esse gosto por viajar? Minha esposa viajou muito comigo, viajava muito. Hoje então, já não viaja mais, né? A gente vai chegando na estrada, vai acomodando. Mas a gente ela viajou muito, conheceu muito. Quase todos os estados que eu conheço, ela conheceu também. Vamos ver se a gente tem umas fotos aqui, vamos ver se vocês estão viajando, se vocês estão passeando. Vamos ver aqui. O pessoal já toma umas fotos aí. Essa quem é? Essa é a Maria Júlia. Terrível, netinha. Netinha, 4 anos e meio. Essa é minha esposa, Dona Dalva. Passeando, hein? Essa aqui é a irmã dela, que é a Toninha, a irmã dela, essa é a Jennifer, a minha filha mulher, a única filha mulher que eu tenho. Tem quantos filhos? Tem 4. 4 filhos. 4. Pescando com a netinha. Com a netinha.
Aí, Tá na praia lá, Búzios, ó. Búzios. Essa foi foi um cruzeiro que a gente fez. E aí? Passou em Búzios. Essa aí foi recente. Essa aí nós estávamos lá, né, em Rio Branco, no Mato Grosso. Na verdade, essa fazenda fica em Salto do Céu, município. Esse senhor de boné é um primo da minha sogra, hoje ele está com 80 anos. Esse aí de chapéu é o Mike, o neto dele, que toma conta da fazenda. Essa que está ao meu lado de boné vermelho é a Maria, esposa do Nozinho. O senhor, o nome dele, na verdade, é Claudionor, mas Claudionor Agenor. Certo. Agenor. Seu Agenor. Agenor Matos, o Nozinho. Esse aqui, do lado de cá, é a neta dele também. Não, essa é a namorada do Mike, namorada do neto. Certo. A Maria Júlia, a Jennifer. Esse é recente, isso aí foi agora. E na Semana Santa a gente estava lá. Ah, tá. Eu tive na casa desse primo aí a primeira vez em 2000, depois 2001. Aí passamos 22 anos sem ir até ele. Aí que eu fui levar minha sogra lá, né, que era prima dele, ele é o primo querido dela, e a família é muito grande. Mas aí minha sogra já faz uns 10 anos que faleceu, e a gente prometeu que ia lá visitar, e fomos. São pessoas maravilhosas. Pessoa que bom. Foi de carro para lá? Eu fui de avião até Cuiabá. Longe, né? A minha esposa estava lá, ela tinha ido uns dias antes com o irmão dela, com o Valdir. E aí eu fui na quinta-feira santa, a gente foi de avião até Cuiabá, aí mais 320 quilômetros para frente. Tá. É bem longinho. Mas ele está perto do Paraíso, né? A fazenda dele está do lado do rio Cabaçal, rio Sepultuba, que deságua no rio Paraguai. Os pescadores conhecem Rio Famoso, por muitos peixes bons. Legal. Mas tem uma coisa também que parece que aí o Juscelino gosta de, além de passear, é cantor também? Ele gosta de música, né? Gosta de música? Vamos ver então. Vamos ver como que é mas isso eu costumo dizer quando se era homem ou era mulher, a flor da noite da boate azul. A música que não pode faltar no videokê, né? Não pode faltar de jeito nenhum, né? A gente gosta, mas eu costumo dizer que quando eu gosto muito da música, eu não estrago ela, né? Porque se eu cantar, estrago ela, acaba. Mas que festa era essa? Essa aí foi. Pessoal, deixa aqui a imagem congelada. Dá pra gente retornar deixar pra gente dar uma olhadinha para o vereador lembrar. Pode lembrar. Olha lá. Onde que era isso, Juscelino? Deixa eu tentar lembrar onde foi esse vídeo aqui, que eu não tô lembrado. Esse rapaz, inclusive, era meu. Eu não conhecia, não. A gente conheceu lá. Conheceu lá? Conheceu lá. Mas e você é bom de fazer amigo assim? Vai no lugar, de repente conversa com o pessoal e já se enturma? Você vê, o político fala demais já, né? Eu já sempre falei bastante, mas eu adoro, eu faço uma amizade muito fácil, graças a Deus. Para você ter uma ideia, a gente estava o ano passado lá em Comandatuba, na ilha de Comandatuba, ali perto de Ilhéus, naquele hotel Transamérica. A gente ganhou uma viagem do consórcio da Mercedes, estava em 200 e poucos consorciados lá. E a gente fez, inclusive, divertimos muito. E eles estavam cantando lá, é muito axé na Bahia e tal, né? Aí tinha um jantar lá e eles tinham um videokê, um jantar que eles fizeram. Quando eu puxei o amargurado lá, ele levantou a plateia, né? Muita gente que estava lá do Brasil todo, não era o pessoal do Nordeste só. E lá eu conheci uma pessoa, eu estava agora no Mato Grosso, então, nessa época eu viajei com a minha sogra para lá, e conheci fazia na casa de uma prima dela que fazia 40 anos que não via. Depois ela veio se tratar em Campinas, acabou falecendo. E agora, quase 30 anos, uns 25 anos atrás, eu estava em Comandatuba, na praia, conversando com o senhor, que é de Pontes Lacerda. Ela morava em Pontes Lacerda. Pontes Lacerda fica um pouquinho para frente de onde eu estava aí. Para frente de Mirassol do Oeste, que é bem próximo de onde a gente estava no Mato Grosso. Já bem perto de Rondônia. E eu, conversando com o senhor, eu disse para ele, falei, olha, minha sogra tem uns parentes, mas, menino, o filho do primo da minha sogra trabalha com ele. Esse filho dele trabalha comigo. Olha, então, mundo pequeno. Porque eu converso muito, né? A gente começa a conversar, eu perguntei, ele falou, eu sou de Pontes Lacerda. E aí as pessoas falam, nossa, mas você conhece gente em todo lugar. É porque eu falo muito. E às vezes tem pessoas que encontram com um parente e não sabe que encontrou, porque não fala. E como eu converso muito, a gente vai conversando e até às vezes eu fico meio chateado. Às vezes a pessoa fala que é de um lugar bem distante e eu digo, eu conheço a pessoa, às vezes, parece que esse cara está contando história, né? Mas eu costumo mostrar. Prova que conhece mesmo. Prova. Eu estava na campanha da eleição de 2018. A gente que terminou o horário de que estava trabalhando na rua, já era mais de 11 horas, a gente veio aqui na Casa da Moqueca, no Jardim Aurélia, para tomar um lanche. Isso era 11 e pouco da noite. E aí, quando foi sair de lá, o guarda que estava... Eu falei, vou pedir o voto para ele, né? Afinal de contas, o político tem que pedir o voto, às vezes ele não tem candidato. Aí ele falou, não, eu não voto aqui não, eu sou da Bahia. Eu falei, o senhor é de onde? Eu sou de Catité. Eu falei, você é Catité mesmo ou é do Santo Antônio? O senhor conhece lá? E eu conheço, tem uns amigos que é de lá.
E eu com a minha esposa fomos um dia levar uma mudança de uma mulher que trabalhava na minha casa, que ela mudou para lá. Ela falou, vamos levar a mudança da Dinga? Vamos. A gente foi de caminhão. Eu fui até lá, depois fui até Salvador. Já passeou. E eu conhecia. E Santo Antônio é um distrito de Catité. E esse pessoal... Foi ali, Pedrinha da Metista, ele olhou para mim assim, o senhor conhece mesmo? Eu falei, não estou brincando. Não estou falando só para te agradar, eu conheço mesmo. Conheço mesmo. Então, às vezes, a pessoa duvida, porque você fala, como você conhece? Mas como eu disse para você, quando você fala bastante, você acaba perguntando muito, né? E acaba encontrando alguém conhecido. E eu gosto, não é à toa que eu estou na política, né? Eu gosto muito. Tem a sua filha, que a gente mostrou aí, e você tem mais quantos meninos? Eu tenho mais 3 filhos. Mais 3 filhos, olha. 3 filhos. E a gente tem, inclusive, um deles deixou um recadinho aqui para você. Ah, que bom. Juscelino Barbarense, meu pai. Oi, pai, te amo, tô com muita saudade. Obrigado por ser esse homem honesto, trabalhador. Gostaria que o senhor soubesse que nada que o senhor fez até hoje foi perdido. Se hoje eu cheguei até onde estou, é porque eu me inspirei muito no senhor, no seu caráter, na sua batalha, na sua garra, e por todas as dificuldades que eu já vi o senhor passar, o senhor nunca pensou em desistir, nunca pensou em fazer uma coisa errada, e isso é meu orgulho. Olha aí, hein? É um excelente cabo eleitoral, né? Não, mas não vamos falar de política aqui, não. Vamos falar de política, não. Meu filho, o Fábio, agora em junho, faz 6 anos que ele está em Orlando, ele está nos Estados Unidos. Por isso que ele falou que então tá morrendo de saudade. Eu estive lá em agosto do ano passado e agora estou esperando que agora a filha dele vai nascer um netinho agora eu acho que é setembro que vai nascer uma netinha lá. E ele vai, então a gente pretende, até estava para esse mês que vem lá, falei, não, filho, não vou não, vou esperar nascer a netinha primeiro, depois eu vou. Sim. Aí, então, e o Fábio está lá com 6 anos nos Estados Unidos, tá, graças a Deus, como exemplo da gente, ele chegou lá, passou por dificuldade, muita dificuldade. E hoje ele é um orgulho, está muito bem, graças a Deus. Ele falou aí que... Ele também já conhece. Você que inspira ele. Né? Ele já conhece mais estado americano do que o estado brasileiro. Ah, é? Ele trabalha está passando cabo de fibra ótica na área rural dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está levando a internet para a área rural e ele teve a felicidade quando ele chegou lá, há 6 anos atrás, deu um furacão em Orlando e ele foi a salvação dele, que ele foi trabalhar e ele aprendeu o serviço. E hoje ele já trabalha por conta, já passando esses cabos de fibra ótica. Está muito bem, graças a Deus. Então o Fábio mora nos Estados Unidos e os outros? Outros moram aqui em Campinas mesmo. Moram aqui em Campinas. Entendi. E você, Juscelino, estava falando dessa questão de conhecer os lugares, dessa empatia que você tem com as pessoas, de bater um papo, de sentar, de ter esse tempo para as pessoas, né? Porque hoje é tão difícil uma pessoa ter tempo para outra, todo mundo está correndo a todo momento, loucura, né? Tá uma loucura. E nesse meio, você fez também, nesse tempo, muitos amigos. E a gente conseguiu aqui conversar com alguns. Eu vou pedir para a gente colocar o primeiro vídeo de um amigo que também está mandando um recadinho para você. Vou falar aqui um pouco do meu irmão, do meu amigo, meu grande amigo Juscelino, né, muito conhecido aí como Juscelino da Barbarense. Eu falar do Juscelino é um prazer que eu tenho, é uma pessoa que eu tenho uma amizade com ele há aos seus 15 anos, mais ou menos, 14 a 15 anos. E eu falo que o Juscelino é uma pessoa abençoada, né, uma pessoa cristã, uma pessoa de família. E graças a Deus, a gente tem que se dado muito bem, né, e assim, falar do Juscelino é muito bom, que ele é sempre uma pessoa positiva, uma pessoa que eu saio aqui, às vezes preciso, vou lá conversar com ele um pouco, a gente sai com aquele astral, né, para cima, e é isso aí. O Juscelino, eu tenho ele assim como um irmão que eu não tive, né, um irmão que eu consegui aí durante a minha jornada. E eu só tenho que agradecer a amizade minha com o Juscelino, que peço a Deus que dure aí para sempre. E o que eu tenho aqui de coração é desejar sempre uma boa sorte para ele, muita saúde, muita paz, que ele continue sempre sendo essa pessoa que ele é. E eu quero aqui deixar um abração para ele aqui, e tudo de bom, que Deus continue te abençoando, meu amigo, hoje e sempre.
Olha aí o Valdir Gomes. Valdir é um amigão. Valdir, eu conheci ele na primeira campanha minha. É. Através de outros amigos me apresentaram ele, ele foi meu coordenador de campanha em 2008, a primeira campanha minha. E nós, a partir daí, então, hoje ele está em Hortolândia, né? Na cidade de Hortolândia, foi candidato 3 vezes lá. Hoje está na política e ele também... Vereador, fala um pouco mais direcionado para o microfone. Então, o Valdir é uma pessoa fantástica, um amigo que eu tive há pouco tempo, a gente se conhece, só 15 anos, né, como ele disse, exatamente há 15, 16 anos, conheci ele em 2007 para 2008, o Valdir é fantástico, um amigo que eu tenho um prazer muito enorme de estar com ele, é um orgulho sempre estar com ele, a gente está sempre junto, o Valdir é sem palavras, um grande amigo. Tem mais um recadinho ainda, viu, Juscelino? Vamos lá. Tenho por ele uma grande admiração pelo caráter, pelo o jeito que ele é. É uma pessoa humilde, uma pessoa que não desfaz de ninguém. E eu devo uma gratidão muito grande por ele. E assim, eu só tenho que desejar para ele tudo de bom, que Deus dê bastante sabedoria e que ele tenha um caminho livre, aberto para poder fazer o bem a todo mundo. E na política ele me representa também. Então, um abraço. E tudo de bom. Olha aí. Dona Angelina é fantástica, a Angelina é sem comentário. Inclusive, acho que ela tá viajando. Eu vi semana passada, do sábado, eu vi uma fotinha dela no avião aí, viu? Ah, não mas antes ela gravou um vídeo e já mandou antes eu não sei, gente, até vou passar mais tarde, ver se amanhã eu passo lá pra tomar o café dela, saber se ela voltou ou não. Dona Angelina é amigona, viu? Ela, a família dela toda, fantástica. Muito obrigado, Dona Angelina. Deus abençoe a senhora. Mas falar de Dona Angelina pessoas fantásticas, pessoas que estão na vida da gente, muito bom. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Católico. A gente tem até, inclusive, acho que uma foto sua. Eu não sei qual igreja que você estava aí, Juscelino. Eu vou pedir uma produção soltar a foto sua. Não é na Santa Edvírsia? Não, esse é o Padre Fábio. Esse é na igreja Santa Rita, lá em Hortolândia. Em Hortolândia. Minha filha vai muito lá e ela é muito fã do Padre Fábio. Ela mora no condomínio, né? E ele sempre faz missa no condomínio. Mas isso aí foi na igreja Santa Rita, lá em Hortolândia. Tá. Você falou que gosta bastante de viajar. A gente já viu fotos suas com os amigos, com a família e com a esposa. Também viaja? Viajo bastante. Mas a primeira viagem, a viagem mais longa minha foi não foi, que ela tinha medo de avião. Eu fui para Terra Santa, eu fui com a Jennifer, foi em 2015, acho que foi. Sei. Foi a minha filha que foi para Terra, foi conhecer a Terra Santa. E como que foi essa experiência? É maravilhoso, é fantástico, né? Sem palavras. Terra Santa é o melhor passeio que qualquer pessoa tiver a oportunidade da Terra Santa, não deixe de ir. É um lugar maravilhoso. Foi uma excursão? Excursão, nós fomos com o padre aqui da Igreja dos Atadores do Nó, né? E o padre fez a excursão, o padre Salomão, e nós fomos em 18 pessoas. Fantástico, viu? Muito fantástico. Quantos dias vocês ficaram lá? Nós ficamos 13 dias. 13 dias. 3 dias na Itália e entre viagens tudo foi 13 dias. Nós passamos na Itália de ida e na volta ficamos 3 dias na Itália. Quando vocês passaram na Itália, foram em Roma ou não? Ficamos em Roma, passamos em Roma e fomos conhecer Assis também na Itália. Tá. Foi maravilhoso. A Itália é muito bonito, mas a Terra Santa é inexplicável o que acontece. É um lugar... Que é a energia do local. Energia positiva. É você passar num lugar que Jesus viveu, onde ele foi colocado em cima da pedra. É coisa que não tem explicação. Muito, muito fantástico. A Terra Santa é uma viagem inesquecível. Você falou bastante nessa nossa gravação da questão da viagem. O que você traz, né? A gente percebe que a questão de ter ido à Terra Santa é algo, assim, memorável. Mas o que você traz de cada lugar, de cada viagem que você traz, essa questão afetiva desses lugares? Olha, menina, por incrível que pareça, eu não sou muito fã de tirar foto. Às vezes até esqueço de tirar foto. Hoje que eu tiro um pouco mais de foto, eu trago uma lembrança mesmo. Assim, onde eu vou, eu procuro sempre marcar, né? Conhecer alguém, então é maravilhoso. Cada viagem que a gente faz marca alguma história. Tem histórias incríveis. Teve perrengue também? Isso não falta, né? Não Lembra falta. de um para contar aqui pra gente? A gente tem... Olha, perrengue muito forte, não passei não, eu passei viajando num caminhão, né, assim, enfrentando lugar, às vezes para descarregar, trocar gelo de vacina, porque às vezes eu e minha esposa, só para trocar o gelo de 200, 300 caixas de vacina, que eu transportava vacina fitose, e de cada 48 horas, se não entregasse, tinha que trocar o gelo. Então, tinha que trocar gelo, a gente trabalhava. Às vezes não chegava em 48 horas. Aí você tinha que procurar um lugar e trocar o gelo, e às vezes trocava várias vezes. A primeira viagem que eu fiz para o Nordeste, que a minha esposa, em 89, foi 15 dias para ir e voltar. E essa viagem marcou bastante, porque eu não tinha ainda experiência com a estrada, né? Conheci até Belo Horizonte só. Essa viagem eu fui com mais de 50 cidades na Bahia, até o Recife. Então essa viagem deu um perrengue danado. Mas temos algumas histórias, eu com a minha esposa, agora há pouco tempo, essa já estava um pouco mais tranquila, estava de caminhonete, né?
Mas a gente foi fazer uma entrega aqui e terminamos lá em uma cidadezinha chama Santo Antônio do Sudoeste. Essa cidade é na fronteira da Argentina com o Paraná, que tem barracão que é tríplice fronteira, que é Santa Catarina, Paraná e Argentina, e a cidade de Santo Antônio tem uma aduana. E a minha esposa gosta de ir lá para comprar azeite extra virgem, lá tem. E lá você nem entra com o carro, lá para o carro e atravessa a pé, porque atravessa só a rua. Sim. E nós tivemos uma viagem lá, conhecemos um pessoal que é brasileiro, que tem um mercadinho lá, e numa outra viagem a gente foi comprar, aí o rapazinho falou, olha, minha tia que mora em Campinas está inclusive aqui na casa da minha avó. Eu falei, ela ia embora ontem, eu não sei se ela foi. Eu falei, olha, inclusive eu estou indo só com a minha esposa, estou voltando de caminhonete, se ela quiser uma carona, demos uma carona para ela. Aí aconteceu o seguinte, eu tinha rodado naquele dia 1.480 quilômetros. Eu saí, a verdade é assim, saí aqui, rodei umas 2, 3 horas e parei para dormir, e no dia seguinte eu rodei, continuei, então deu 1.480 quilômetros. Tá. Eu estava quebrado, era 7 horas da noite. E só você dirigindo? Só eu dirigindo. Aí eu falei para ela, olha, só tem um detalhe, eu te dou uma carona, mas, inclusive a mãe dela tinha sido vereadora na cidade, hoje parece que é prefeita lá na cidade. Eu falei, olha, eu vou viajar uns 100 quilômetros e vou parar para dormir. A mãe dela falou, não, você não vai pagar minha filha e parar para dormir, você vai dormir aqui em casa. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, a janta está pronta. Aí eu disse para ela, não, eu não vou jantar, vou almoçar, porque eu não almocei ainda, porque não dava tempo. Isso já era de noite, né? Tá. Aí ela falou, olha, então vocês jantam. Aí eu olhei para a minha esposa não gosta de ir na casa de ninguém. Ela não gosta nem de pousar na casa de ninguém. Olhei para ela, falei, você que está cansado, se você quiser... E não tinha como falar não, né? Tava ali, a janta tá pronta. Então a filha dela não vinha com a gente. A minha esposa concordou, eu falei, tudo bem. Aí jantamos, batemos um papo, essa mulher da política, né? E aí, depois, no outro dia, saímos cedo lá e viemos trazer uma carona para ela. Então, foram viagens, assim, que marcou muito a nossa vida, né? A gente tem viagens... Fazendo amigos sempre. Fazendo amigos sempre. Então, a gente tem viagens, assim, são inúmeras viagens maravilhosas, né? Viagens boas, viagens cansativas. Às vezes, hoje está muito difícil. Eu ainda, de vez em quando, pego o caminhão e ainda vou para a estrada. Que eu gosto Corajoso, muito. Hein? Mas hoje está difícil, se você não... por incrível que pareça, às vezes você não consegue achar um posto, baixar o estacionamento para o caminhão para dormir. Tá tão complicado que está a viagem. Mas de vez em quando ainda faço essas aventuras ainda. Eu gosto muito. Mas a gente, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não tem cansaço, né? Uma beleza. Verdade. E hoje, o que é mais importante para você quando você pensa no Juscelino, que passou por tanta coisa, que gosta de fazer amizade? Como que é isso para você? Olha, menina, para mim eu sinto uma satisfação muito grande, assim, você vê, como meu filho disse, eu graças a Deus nunca desejei mal para ninguém, não desejo mal para ninguém. Até pouco tempo eu vi um depoimento de eu acho que é Ibis, eu não recordo o nome dele, falando do pai dele. Ele pegou os exemplos que ele pegou do pai, o pai dele, ele contando a história do pai, né, que o pai está com 92 anos, trabalhou 16 anos na BBC de Londres, foi prefeito de Anápolis, foi deputado, amigo pessoal do Juscelino Kubitschek, inclusive tem carta manuscrita até hoje, e ele perguntou para o pai dele o que o pai dele deixava dessa vida. O pai dele também, como a gente não tropeçou muito, eu tive muitas vezes lá embaixo, e a vida a gente não sobe e desce, né? Sim. Teve muitas vezes a gente vai ao fundo do poço, mas nunca perder a fé, que isso é importante, nunca partir para o lado errado. E esse moço, contando a história do pai dele, o pai dele disse para ele, falou, pai, qual é o segredo? Ele falou, 3 coisas, meu filho. Primeiramente, Deus. Segundo, a família. Foi a terceira coisa, ser bom. Você ser bom é maravilhoso. Porque, na verdade, menina, o que Jesus quer de nós é isso. Que ele deixou o exemplo para sermos bons, independente das pessoas. Não somos perfeitos, né? Jamais seremos perfeitos. Mas eu acho que a gente puder ser bom o máximo possível, isso é maravilhoso. Isso deixa... eu me sinto muito bem por isso, sabe? Eu sou muito mais feliz quando eu ajudo alguém do que quando eu tenho certeza que eu sou mais feliz do que a pessoa que foi ajudada. Porque então, quando a gente precisa de uma ajuda e alguém nunca falta, né? Eu vejo isso nas estradas, às vezes que eu precisei de socorro, sempre aparecia um socorro. Isso é porque a gente também sempre plantou. Então, quando a gente planta, a gente colhe. A vida é essa, né? Sim. Então, mas eu acho que vale a pena conversar, dar atenção para a pessoa, respeitar todo mundo, né? Não ser independente de raça, de cor, de quanto a pessoa tem, se ele é um morador de rua, se ele é o presidente da República. E nós somos todos filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso.
Juscelino, obrigado por ter vindo aqui. Olha, já fica com a caneca de presente para levar para o gabinete, para levar para casa, para tomar a sua aguinha aqui. E já fica um convite para uma próxima oportunidade. Quem sabe se trazendo mais causas aí desse monte de viagem legal que você tem. Sei que você falou que tira pouca foto, mas se tiver, pode trazer na próxima e a gente mostra aqui na Casa do Povo. Mina, eu que agradeço. Muito obrigado a você e vocês. Parabéns pelo programa de vocês. Maravilhoso esse programa. Olha, foi um prazer enorme, viu? Muito bom mesmo. E aí, o Juscelino é isso aí. Eu não consigo ser diferente, tá? Se eu tentar falar bonito aqui, aí você não vai conhecer o Juscelino, não sou eu, tá? Eu sou isso aí que você está vendo. E agradeço muito a Deus por ser assim. Mesmo. É gente da gente, né? É gente do povo, a gente adora, a gente tá aí, eu acho que sou muito feliz, eu falo sempre, eu não arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que ainda se ficar bastante tempo aqui, ainda procurar fazer melhor. Embora hoje a idade você não consegue fazer muita coisa, né? Vivendo de passado, porque a gente chama a idade vive do passado, né? Sim. Eu costumo até brincar. Ontem eu ainda brinquei com meu vizinho ainda, né? Eu falei, olha, eu duvido de uma pessoa de idade que não conta mentira. Então, mas essa é uma verdade. Muito obrigado, viu, Mina? Parabéns mesmo. E foi um prazer enorme participar desse programa. Tá certo, então obrigada, viu, Juscelino? E a gente fica por aqui no Na Casa do Povo, voltaremos na próxima semana, lembrando que você pode entrar no youtube.com/TV Câmara Campinas, a gente já tem vários episódios que conversamos com diversos vereadores, tem cada história legal, entra lá na playlist do Na Casa do Povo, também no Spotify tem a nossa playlist lá, entra lá e acompanhe cada bate-papo. Até uma próxima.